esse YouTube de volta atualizado, Sonhos 2, né, foi marcado para que a gente possa relembrar algumas coisas básicas que são úteis para a vida de todos nós, né, que todos nós devemos saber, né, deveríamos saber e podemos saber e vamos saber então, né. Então, em primeiro lugar, que a mente é uma só, né, ela pode estar dormindo, pode estar acordada, pode estar em estado intermediário, né, entre o sono e a vigília, mas ela é uma só. Então a gente precisa conhecer esses estados da mente, como que ela se manifesta, né, nesses estados. Então, seja uma pessoa mais evoluída do mundo, né, dentro da teoria do desenvolvimento da libido de Freud, né, seja uma pessoa doente, com um grau de afastamento, um transtorno global de desenvolvimento, né, como Asperger, como autismo, né, pessoas com núcleos autísticos muito atuantes, muito fortes, né, todos nós sonhamos, né, e a gente pode e deve conhecer não só como que esses sonhos se processam, por exemplo, o estudo de Freud, né, a minha experiência com o estudo dos sonhos também, né, a revisão que eu fiz ampla com 15 livros, né, a respeito dos sonhos na obra de Freud, que está sendo lançado aí, já estamos no 7º volume, né, está aqui o volume 5 aqui, deixa eu ver se é o 5, esse acho que é o 5. Exatamente. Estamos aqui com o livro 5, A Poderosa Cultura Onírica, né? Que são livros escritos, né, digamos assim, para fazer uma revisão, livro do século XXI, né, da obra de Freud. Tá? E desse trabalho surgem palestras, né, vídeos como esses. Palestras não são palestras, uma coisa de 5 minutos, são comunicações, né, comunicações a respeito do trabalho sobre os sonhos, né, e que basicamente mostram isso que a gente está colocando, né? Sonho é uma coisa natural, sonho é uma manifestação do psicossoma durante o estado de sono. Sonhos são pensamentos noturnos. Tá? Só que o pensamento noturno ele sofre uma regressão às suas origens sensoriais. Né? Então se pensa alucinando. Né? Então, modificações dentro da alucinação expressam o pensamento. Então, o pensamento onírico, ele é um pensamento alucinatório. Ele pensa sentindo, ele pensa mostrando, ele pensa vendo, né? É um olhar pensante, é uma escuta pensante, né? 99% são imagens visuais, né? Os sonhos. E agora, conjugando isso com uma parceria aí com a neurofisiologia, que infelizmente ainda não ocorreu no nível mais sério, né? Acho que fica essa contribuição aí de que uma linha de desenvolvimento, né, do estudo neurofisiológico é o estudo, né, da obra de Freud, né, e a chamada de um psicanalista freudiano para interpretar os sonhos, 99% dos sonhos que são deletados, esquecidos, mas que existem e comprovadamente. Né, o cara entrou na fase dos movimentos rápidos dos olhos, sono REM, né, ele está sonhando, pode acordar ele que ele está sonhando. Aí esses sonhos são constituídos por imagens vívidas, né, e não foram ainda analisados pelos psicanalistas. Tá? Então, isso sugere, dentro da teoria psicanalítica, a ação de defesas, né, de forte carga, né, digamos assim, energética, e que são capazes de não deixar realmente chegar esse material na memória de retenção, né, digamos assim, do que ocorreu. Ele chega na consciência, mas não quer dizer, haja nível de quase que um impedimento da representação desse material na consciência. Agora, o que escapa
vai constituir os sonhos que o Freud estudou, né? E lembrando que o Freud se colocou, grande parte do material trazido por Freud é constituído por sonhos dele próprio, né? Agora, eu tenho, na minha experiência, algumas questões para trazer para, né, serem desenvolvidas mais adiante, mas já um pouco desenvolvidas agora aqui, que é, por exemplo, eu tenho conhecimento de casos de pessoas que não conseguem chegar no sono REM. Então, pessoas que todas as noites elas não sonham, comprovado neurofisiologicamente isso, né? Mas tem, assim, sei lá, 70, 80 microinterrupções do sono que corresponderiam, grosso modo, né? Grosso modo aos sonhos, né? Mas não tem a menor possibilidade de lembrar de sonho porque não sonham. Não tem o sono REM. A pessoa não consegue chegar no sono REM. Tá? Existe isso, tem que ser estudado isso aí. Tá? Mas a imensa maioria de nós, pobres mortais, aí, nós então temos sono REM 4 a 6 vezes por noite, tá? E se formos acordados nesse período, nós vamos estar sonhando e precisaríamos fazer um estudo psicanalítico desse material que não foi realizado. Então, esses fatos precisam ser incorporados à teoria dos sonhos. Freud ainda continua na ponta de lança aí, puxando a locomotiva do estudo dos sonhos até hoje, né? Ele morreu em 1939, desde lá, 1039, né? 1939 até 2000 são 71, né? Mais 22, 90, né? Deixa eu ver se está certo essa conta, pô. 39, 40, 60, 61 mais 22, 83 anos. Então tem 83 anos de estagnação praticamente do estudo dos sonhos, psicanaliticamente, tentativas reiteradas de desvalorização do trabalho produzido por Freud. Bom, eu fiz a minha parte, resultou em 15 livros para poder tentar compreender melhor o legado que ele deixou para nós, tá? E é isso. Por exemplo, meu trabalho mostra que como que as pessoas, né, por causa da defesa psíquica, por causa da resistência à psicanálise, como que elas distorcem as coisas, né? Então, até então, sonhos eram ininteligíveis, incognoscíveis. Depois de Freud, simplesmente todos os sonhos são facilmente cognoscíveis e a gente pode inverter, inclusive, escancarar, né, digamos assim, como é que pode os cientistas que nunca falaram de sonhos de crianças, nunca usaram sonhos de crianças como material para estudo? Uma das primeiras coisas que Freud fez foi usar os sonhos de crianças, né? Tem sonhos também de adultos do tipo infantil, tem sonhos, né, de autopunição, tem sonhos típicos, né, com o complexo de Édipo, tem sonhos típicos com o complexo de castração. Então, quer dizer, todo o material que Freud fala não é uma especulação a serviço de querer impingir a linguística como controle da psicanálise e tal, um desejo do outro. Olha só, um desejo do outro é antinatural. O outro é o predador, até pelo contrário, ou é o competidor pelo alimento. Eu vou ter desejo que o predador esteja bem longe de mim. Eu vou ter desejo que o competidor esteja bem longe de mim para poder comer a fruta ali, se eu sou um macaco. Tá? Então eu não posso chegar e criar uma especulação dessa, uma narrativa dessa e dizer que a criança tem esse desejo e o corpo dela, e os afetos dela, e o sentimento dela, e se der um beliscão nela, e se ela sentir dor de dente, como é que vai ser? Isso não tem valor nenhum, isso não é importante. E se ela tiver com uma doença grave, e se ela tiver com a vida dela ameaçada, com a sobrevivência dela ameaçada, então o que a gente vê aí é um compromisso dos seres vivos com o seu próprio corpo, né? E não com o outro. O outro está muito fora, muito abstrato isso aí, isso é uma coisa muito, muito longe, né, daquilo que a gente vê acontecer. Agora, a sexualidade infantil, não. É uma coisa corporal. A criança foi erotizada na relação com a mãe. Pele, né? Tem pele, tem corpo, no conceito de sexualidade infantil, tá? Agora, você querer reduzir tudo isso à vontade de poder
a uma libido divina, mônada, que estaria dirigindo o ir e vir do ser humano, quer dizer, uma coisa que não condiz com o que a gente vê por aí. O que a gente vê por aí realmente é pulsão de vida, com fortes componentes sexuais e sexuais incestuosos, né? Explicando pedofilia, explicando várias outras coisas que acontecem aí, e a descoberta dessas mesmas coisas no inconsciente das pessoas. Então, olha só, não tem como jogar os 3 ensaios fora, não tem como jogar o ego e o id fora só porque a pessoa quer construir uma teoria que, na verdade, não explica mais neurose atual, não existe mais, não existe mais doença psicossomática, não existe mais afeto, tudo isso é secundário, o que interessa é o jogo, né, abstrato, né, suposto, de um suposto desejo, com uma suposta resposta, né, digamos assim, que se o sujeito fosse daquela maneira, alienado no desejo do outro, né, o sujeito não teria corpo, porque ele tem o corpo dele, tem compromisso e responsabilidade com a sobrevivência dele. Sempre foi assim. Todas as emoções, né, são provas irrefutáveis desse trabalho. Então eu não posso chegar e jogar milhões, né, digamos assim, de anos de experiência fora só porque o cara quer que seja. Tá? Ele quer ser melhor que Freud, ele quer ser maior que Freud, quer ser mais inteligente que Freud. Então a gente vai rebater esse tipo de coisa aqui, vai discutir esse tipo de coisa aqui. A psicanálise tem corpo, a psicanálise tem alma, a psicanálise tem sentimento. A coisa mais importante para ser avaliada no trabalho psicanalítico são os sentimentos que são transferidos inconscientemente na neurose de transferência, ou na psicose de transferência, ou na perversão de transferência. Tá? É isso basicamente que a gente teria a falar. Então, sonhos são pensamentos noturnos. Sonhos são manifestações da mesma mente, com essa mesma estrutura, durante o estado de sono.